Olá, eu sou Madeleine Lasco, você está no Narrativas Antagonistas, sua companhia de segunda a sexta-feira às 5 da tarde. Fato do dia, as fake news dos móveis. Gente, essa história, Lula, Janja, Michele, Bolsonaro e os móveis da Alvorada dando o que falar. E aqui a gente aborda isso como? Com um exercício diário para o nosso cérebro sair da superficialidade e conseguir debater política nesses tempos tão bicudos de polarização. Eu trago para vocês primeiro os fatos e antes de dar minha opinião, eu trago também a narrativa da esquerda e a narrativa da direita. Bora pro fato do dia? Fato do dia, a fake news dos móveis. A história de lá do Palácio do Alvorada, que está dando o que falar. Uma reportagem investigativa do jornal Folha de São Paulo mostrou que os tais dos móveis que tinham sumido, que o Bolsonaro roubou e que por causa disso teve que comprar R$200 mil em móveis novos para a Alvorada ficar habitável, os tais dos móveis estavam lá o tempo todo. E mais, o governo já sabia disso desde setembro do ano passado, isso não foi divulgado, e só a reportagem investigativa do jornal Folha de São Paulo, que entrou lá pedindo os dados, que divulgou que isso tinha acontecido. E aí um salseiro total. Mas vamos começar do começo. Onde essa história se origina? Olha essa reportagem aqui do Antagonista, ela mostra o começo de tudo. Quando Janja abre sua casa nova para a reportagem da Globo News. E aí ela fala que tá tudo caindo aos pedaços, que detonaram, nossa, que horror, essa gente detonou todo o Palácio do Planalto por dentro, e não tem os móveis, e os móveis sumiram, e papapá. E ela fala, sai lá a reportagem, beleza. Não tem checagem do que ela falou, porque a Janja falando, ela não é do governo, ela não é responsável pelos móveis, ela não é responsável pela documentação. Então, assim, ficou uma entrevista dela, que pode levar a sério, pode não levar a sério, cada um faz o que quiser, ela não é do governo, não é, vamos dizer, quem vai te dar o documento disso, quem dá a palavra final disso. Só que aí apareceu o homem da palavra final para falar do assunto. E foi aquele momento em que o Lula disse isso aqui. E agora o Palácio está uma coisa assim, pelo menos a parte de cima está uma coisa como se não tivesse sido habitada, porque está tudo desmontado, não tem cama, não tem sofá, ou seja, não sei, possivelmente se fosse dele ele tinha razão de levar mesmo, mas ali é uma coisa pública, eu não sei por que tem que levar a cama embora, troca o colchão e troca a roupa de cama e dorme à vontade. Nós vamos levar um tempo. Eu estou preocupado porque se você for fazer licitação para comprar um colchão ou para fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias. E eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel, porque não é o local adequado para você governar um país. E parece até uma coisa irônica, né? Ou seja, acho que nunca antes na história do Brasil, eu sou obrigado a voltar a dizer isso, um presidente da República não teve onde morar. Sabe? Não tem onde morar, ou seja, tem pessoas que me ofereceram casas para morar, sabe? E eu não quero morar como se fosse um clandestino. Se tem um lugar para o presidente morar, eu quero entrar lá dentro e morar, sabe, decentemente. Nós estamos tentando fazer a reforma. Eu não sei quanto tempo vai demorar ainda, porque vai depender de fazer um acerto com o Tribunal de Contas para saber se é possível comprar as coisas em caráter emergencial, sem passar por um processo de esperar 90 dias numa licitação para comprar uma cama, para comprar um colchão. Sabe? Senão, nós vamos ficar no hotel, sabe, mais tempo do que é necessário. E lá no hotel está eu, a Janja e 2 cachorrinhas que nós trouxemos, ou seja, porque nós iríamos abandonar as nossas cachorrinhas, sobretudo a resistência que tem muito a ver com a minha volta à presidência da República. Nós estamos lá em abril de 2023. Como recordar é viver? Em poucas coisas no mundo são melhores do que dizer eu avisei, eu vou trazer eu aqui. Porque naquela época, do jeito que a coisa foi falada, na cabeça das pessoas, como é que funciona?
Ou os móveis estão lá e você faz uma lista de que móvel tem, passa de uma primeira dama para outra. Aí depois muita gente ficou falando, não, a equipe de transição faz a lista de quais móveis tem e passa de um para o outro. E aí fez a lista que não tinha. Só que eu já trabalhei no serviço público. Isso não existe. Não é assim que funciona. Existe uma Secretaria de Patrimônio da União. Esses móveis, eles são na maioria históricos, os primeiros móveis modernistas do Brasil. Eles são caríssimos, eles são patrimônio artístico. Tem gente especializada, concursada, que cuida disso numa estrutura. E não tem assim a lista dos móveis, não é assim que funciona. Cada funcionário público, não o presidente, não a primeira-dama, esses funcionários com cargos, eles têm uma listagem de patrimônio, desses que tem a plaquinha, sabe? Pelo qual eles se responsabilizam. Então, assim, se ele vai passar para um outro setor, o outro funcionário tem de dar entrada. Não, eu vi, tá aqui comigo e eu me responsabilizo, então, a partir de agora. Você pode não saber onde especificamente, em que sala, em que depósito está um móvel. Mas você sabe quem é o funcionário responsável por ele. Isso a todo tempo. Então não tem como sumir. Você tem os funcionários. Não sumiu. O fulano que é responsável, ele tem de dar conta de onde está isso. E eu falei isso em abril do ano passado. Que essa história que estava sendo contada não era factível. Os móveis sumidos, entre aspas, eram 256, segundo a Secretaria de Comunicação. Agora são 83, segundo a Secretaria de Comunicação. Eu não vou dar pitaco em quem tem razão, porque eu não vi a lista. Cadê a lista? Eu já trabalhei no poder público. Não sei se vocês já trabalharam lá. Mas o que ela está falando de listagem dos móveis, de quem fica, de em que conta eles estão, é o seguinte, esses móveis você não cata para lá e leva para cá. Eles estão na cota de algum funcionário público, ou comissionado, ou com cargo efetivo, às vezes com cargo efetivo mais um adicional de comissionamento. Você tem ali a sua cota de imóveis. Não pode sumir um parafuso, que você é cobrado, tem 5 anos para cobrar o funcionário. Se você vai colocar uma coisa numa residência oficial de um presidente de poder, qualquer ele que seja, e isso está na cota de imóveis oficiais, porque você tem uma cota enorme para fazer rodízio. Você tem que colocar ali da sua cota, o funcionário que assina. Não é o presidente, não é a primeira-dama. Recordar é viver, né? Avisei que não tinha pé nem cabeça a história já naquela época. Só que aí o pessoal achava que era briga partidária, porque a Michele Bolsonaro também explicou, é claro que ela é parte interessada, mas ela explicou como é que funciona essa coisa do patrimônio e falou que os móveis estavam lá e que os móveis, aquele espaço vazio, né, é porque os móveis que estavam ali na área íntima eram os da casa dela, que ela levou da Barra da Tijuca para lá. Então, quando ela saiu, ela levou embora os dela. Vamos recordar e viver o que a Michele Bolsonaro falou e, na época, um monte de gente desceu a lenha. Onde estão os móveis do Palácio da Alvorada? Aguardando ansioso por sua resposta. Então, esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da Presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Então, que fique bem claro que os móveis que saíram do quarto e da sala eram os móveis da minha casa no Rio de Janeiro, assim como mostro nos registros de natais, de momentos em família, e eu tenho como provar.
Agora, gente, existe um setor chamado setor de patrimônio que fiscaliza e que cuida de todos os móveis do Palácio da Alvorada. Não é dessa forma, não é assim como eles estão colocando. Os móveis estão lá. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada. Aí, a Folha de São Paulo mostrou que primeiro tinha sumido 200 e poucos, depois a equipe do próprio Palácio do Planalto falou que não eram, eles estavam tentando localizar ali, estavam com problema de localização de 83. Deputados pediram à Controladoria Geral da União a apuração disso. A Michele queria a CPI dos móveis. Enfim, vamos continuar aqui. Eles pediram a CGU. O que a CGU faz quando pede essa apuração? Ela vai lá e chama o funcionário que está lá, que é o responsável. E ele tem que arrumar uma explicação ou apresentar um móvel. Assim funciona. E aí, em setembro, se chegou à conclusão de que não sumiu nada. Achou tudo. E ninguém fala nada. A Folha de São Paulo veio com isso agora. A Secretaria de Comunicação diz o seguinte, que a culpa é do Bolsonaro. O relatório foi emitido em 4 de janeiro de 2023, portanto, no governo Lula, concluindo um trabalho iniciado em 18 de novembro de 2022, feito durante o governo Bolsonaro, finalizado pela equipe do governo anterior. Foi essa informação recebida no início desta gestão, ou seja, quem não sabia onde estavam os itens era a gestão anterior, parte deles abandonados em depósitos externos ao Palácio da Alvorada e sem efetivo controle patrimonial. Não foi mostrada essa documentação, tá? De que não estava no patrimônio de ninguém, porque sempre tem que ter um funcionário um funcionário do governo que está no nome dele, qualquer coisa que tem ali que é patrimônio. Não foi apresentada essa documentação dizendo que não havia um controle e nenhuma explicação sobre o que isso quer dizer, tá? E aí se disse que os móveis que foram comprados para viabilizar a mudança foram imprescindíveis para recompor o ambiente do Palácio do Planalto, de acordo com o seu projeto arquitetônico. Também diz que não quer dizer que porque achou estava bom para uso. Que peças são essas? Que estão em conformidade com o projeto arquitetônico. O projeto arquitetônico é da primeira era modernista, por isso que tem esses móveis modernistas que estão ali, que são de acordo com o projeto arquitetônico. O que foi comprado agora é até sofá reclinável com mecanismo elétrico. Pode ser que tenha a ver, né? O item mais caro foi um sofá com mecanismo elétrico que permite reclinar a cabeça e os pés e custou R$ 65.140. A cama saiu por R$ 42.230. Segundo a Folha de São Paulo também apurou, na época da compra dos móveis, as peças têm revestimento de couro italiano 100% natural, com tratamento exclusivo para evitar ressecamento. E aí, na época, a SECOM, a mesma que emitiu a nota agora, a Secretaria de Comunicação, disse que se o Palácio da Alvorada não tivesse sido encontrado nas condições em que foi, não teria sido necessário efetuar a compra de móveis. A Michele Bolsonaro já reagiu, emitiu uma nota à imprensa dizendo que, aparentemente, a fim de criar uma cortina de fumaça e procurar esconder o real motivo das acusações caluniosas, comprar móveis luxuosos sem licitação, o governo, em várias declarações públicas, fez questão de acusar o casal Bolsonaro, enfim, uma nota à imprensa de Michele Bolsonaro. Jair Bolsonaro também já reagiu. Não há, vamos dizer, um pedido de desculpas formal até o momento. E, enfim, esse assunto ainda vai dar muito o que falar. O que é que você acha? Antes do que você acha e do que eu acho, vamos às narrativas?
bolsonarismo está se aproveitando de um erro do Lula, que se precipitou, para sapatear e sair se vitimizando e sair dizendo que tinha razão. Uma gente que sumiu com as joias, que roubou as joias. Quem é? A gente conhece a índole do fascismo. A gente sabe que eles estão lá para rapinagem. Quem fez o que fez, matando milhares de brasileiros na pandemia por não comprar vacina, é claro que no primeiro momento a gente fala, eles roubaram os móveis, eles sumiram com tudo. E assim, podem não ter roubado, mas também não estão certos. Eles não deram a lista. Cadê a lista que eles tinham que dar de onde estavam os móveis na transição? Parece até que fizeram de propósito, porque eles não dão a lista, aí o presidente Lula fala, olha, eles falaram que os móveis sumiram, porque foi isso que eles disseram. Eles falaram, não sabemos onde está. O presidente Lula vai lá, repete para todo mundo a informação que eles deram, para eles saírem depois falando que o presidente Lula mentiu. É tudo a armação dessa gente. E assim, também o jeito porco que essa gente deve ter cuidado das coisas, nem dava para usar os móveis que eles acharam agora. Que é isso que estão falando. Pode ter achado, mas tava tudo aquela bagunça, aquela coisa de Bolsonaro comendo farofa, se derramando tudo. Você ia sentar num sofá que esse homem comeu uma farofa em cima? Enfim, o fascismo tenta de tudo. Mas a gente sabe, nós temos um governo atento para combater desinformação com verdade. Nossa, que novidade, né? Ai, ninguém sabia, que novidade que a Folha de São Paulo trouxe. Gente, onde tem Lula e Janja, tem mentira. Todo mundo já sabia que essa história dos móveis era mentira. E era mentira para a Janja poder comprar os móveis de luxo que ela queria, com dinheiro público, sem licitação, que vai saber qual é o rolo que essa mulher fez para comprar esses móveis aí. Vai saber o rolo. Ela arrumou essa desculpa e usou o quê? A assessoria de imprensa do governo. Vulga imprensa, né? Que já foi imprensa. Agora é a assessoria de imprensa do governo. Ela vai lá, combina essa história e taca pra lá. Aliás, vocês não acham que é tudo feito assim? Tudo. História das joias é a mesma coisa. A história do golpe é a mesma coisa. É o establishment reagindo a Jair Bolsonaro, que tentou limpar o governo. Eles estão reagindo. Só que assim, nós patriotas estamos vigilantes. Aí vem falar que foi o jornalismo, não foi nada. Essas informações são públicas. Qualquer cidadão tem acesso. E nós que estamos compartilhando e desmascarando as várias farsas desse governo. Agora, os esquerdopatas têm que colocar isso na cabeça. Eles vivem na mentira. Onde tem Lula, tem mentira. Faz o L agora, isentão. Bom, e qual é a minha opinião? A minha opinião é que essa história dos móveis pode se converter num problemaço, tanto para o governo quanto para a imprensa, caso não sejam tomadas medidas firmes e rápidas. Por que eu digo isso? A gente fica pensando, o governo, por exemplo, está com tanto problema. O presidente elogiado pelo Hamas, pelos Houthis. A gente tem a questão de ter crise no Ministério da Saúde, maior epidemia de dengue desde os anos 2000, da maior epidemia de dengue do século. Por que esse é o negócio que pega? Porque todo brasileiro está num carnê parcelando um móvel. Esse escândalo é fácil de entender, é fácil de doer. O cara que está parcelando móvel em 36 vezes com 1 tonelada de juros, ficou sabendo que compraram um sofá de 60 e tantos mil, uma cama de 40 e tantos mil, com o dinheiro dele, contribuinte. E isso só tinha sido necessário porque a outra cama e o outro sofá que ele já pagou sumiram. E aí o sofá estava lá dentro. E tem também a coisa do potencial de meme disso. Porque, vamos lá,
Um governo que não está achando os móveis dentro da própria casa do presidente vai achar os fugitivos de Mossoró? Ele é um escândalo que tem muita conexão com o dia a dia das pessoas. Escândalos assim crescem mais, porque as pessoas têm mais o que comentar sobre, elas pensam mais sobre. E, na parte da imprensa, já há uma insatisfação generalizada do brasileiro com a imprensa. Já há. Isso não é de agora. Há reclamações de que a imprensa se distanciou daquilo que o povo pensa. E aí, a gente pode dizer com muita justeza, aliás, que nesse caso, você teve um que embarcou nessa história, mas é uma história que nós só estamos sabendo devido à diligência do jornalismo investigativo. Por quê? A Folha de São Paulo, que é tida por muitos bolsonaristas como um instrumento de apoio ao governo Lula, é o órgão que foi lá investigar e trouxe essa informação que o governo já tinha desde setembro do ano passado e não divulgou. Ele sabia desde setembro que tinha achado os móveis. Foi a Folha de São Paulo que divulgou. Mas a imagem da imprensa está tão ruim que as pessoas não vão estar falando disso, de olha, a imprensa foi atrás. Não, elas vão estar bravas porque a imprensa compactuou lá naquele primeiro momento. E em não havendo uma medida séria, um meia-culpa, uma explicação, isso tende a ficar pior. Se isso continua na boca do povo, vai ficar pior ainda para a imprensa, porque as pessoas vão começar a entender como é que funciona o sistema de patrimônio da União. Na cabeça das pessoas, tem uma história ainda assim, é o Bolsonaro que tem que fazer a lista e dar para o Lula. Se eles fizeram a lista e disseram que não tinha nada, o Lula não tinha obrigação de sair caçando. E mesmo assim saiu caçando e foi lá e achou. Conforme vai se discutindo, mais pessoas vão descobrindo que isso não funciona assim, que isso nunca funcionou assim, e que existe um controle rigoroso desse tipo de patrimônio, que às vezes é artístico. Quanto custa uma espreguiçadeira do Oscar Niemeyer original? Vai lá pesquisar. Esse patrimônio tem gente muito séria, especializada, concursada, que se dedica a preservar e controlar. E não é assim, faz uma lista, tem um sofá aqui, uma cama ali, um não sei o que. Não. Você tem um sistema eletrônico. E no sistema eletrônico não tem um CLIPS no governo que não tem um funcionário público responsável. O CLIPS pode sumir? Pode, mas quem vai ter que dar explicação é o seu fulano. Esses móveis que tem as plaquinhas, que a gente fala plaquinha de patrimônio, todo mundo conhece, a plaquinha, ela fica na responsabilidade de alguém. Então sempre tem um funcionário que é o responsável. E aí o povo vai entender o quê? Que não é que fez uma lista e isso aqui não sabemos onde está. A lista tem quem é o funcionário responsável e isso era sabido o tempo todo. E é assim em todos os órgãos públicos do Brasil. E a imprensa sabe. Então, quanto mais pessoas souberem disso, maior fica a indignação com relação àquele primeiro momento em que muita gente não informou isso para o público. Essas medidas que precisam ser tomadas agora são medidas de moralização diante de um escândalo que tende a ser incendiar. E, por outro lado, é algo que caiu, vamos dizer, como um presente dos céus para o bolsonarismo e, sobretudo, para a Michele Bolsonaro. Um governo que já estava com uma crise de imagem está entrando em uma pior. E a reação no primeiro momento foi muito ruim. Será que os rumos serão corrigidos? Então aí as cenas dos próximos capítulos. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Agora eu quero saber qual que é a sua opinião. Os comentários estão aqui embaixo. Não esquece de já deixar a minha curtida,
de já compartilhar esse vídeo com alguém, principalmente com alguém que num primeiro momento acreditou nessa história que era impossível tecnicamente de ter acontecido? Você compartilha esse vídeo com alguém? E eu quero ver você de volta aqui amanhã às 5 horas da tarde. Grande beijo, até lá!